com providências nessa noite, Senhor. Também aqueles que adentraram aqui, Senhor, com alguma enfermidade, até mesmo sentindo dores, Senhor, que possam sair daqui aliviados, para a honra e glória do Teu santo e excelso nome. Senhor Deus, abençoa, Senhor, a continuidade desse culto de ensino, Senhor, e fala com a Tua igreja, em nome do Teu Filho amado, eu te peço e te agradeço. Amém. Com muita alegria vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos estar louvando ao Senhor com 2 hinos da harpa cristã, e pelo jeito são hinos fáceis para estarmos louvando ao Senhor. O hino de número 243 e o hino de número 181. Quero convidar aqui o evangelista Joel Rabasco para estar louvando ao Senhor com estes 2 hinos já citados. Aleluia. Quando estão alegres, diga amém. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua harpa na página de número 243. Vamos louvar a Deus com este hino, dando abertura a este trabalho nesta noite, com este primeiro louvor. 243. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isto. Gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura sem nos enlaces, para ouvir o que nos foi dado, ó, nos manda Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida para Tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós Tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos Teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluias, glória a Deus. Este hino é uma oração. Se você cantou, você acabou de fazer uma oração. Aleluias, tudo para a glória, para a honra do nome daquele que vive para sempre. 181, aleluias, glória a Deus. 181.
Vem, Senhor do bem, a fonte, vem, celeste Redentor, ajudar-me a entoar-te dignos hinos de louvor. Tu, Jesus, por mim morreste, quero só pra te viver, quero em todos os momentos tua bênção receber. Era pobre, desgarrado, quando Cristo me buscou para me salvar do inferno, o seu sangue derramou. Em sua morte tão penosa, paz, perdão e vida achei, e com ele eternamente sua glória fruirei. De tua graça, ó meu amado, sou contínuo devedor, mais e mais a ti me atrai pelo teu divino amor. Sou ingrato e bem conheço, peço, meu Senhor, perdão, tira-me do vil pecado, rege tu meu coração. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Irmãos, vamos estar ouvindo o vice-presidente, pastor João Jess, vai estar fazendo a leitura da palavra de Deus e também orando. Mas antes eu gostaria de avisar, já antecipadamente, os conjuntos que estarão louvando ao Senhor hoje, os que estão na escala. É o conjunto Cordeirinho de Jesus, que é o conjunto de crianças, também Libertos por Cristo, que é o conjunto de novos convertidos, e também o conjunto Filhos do Rei, que é o conjunto da mocidade. Esses três conjuntos vão estar louvando e exaltando o nome do Senhor logo após a oração. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 29. Glória a Deus. Eu vou ler o primeiro versículo, toda a igreja lê o segundo. Faremos uma leitura alternada para a glória de Deus. Salmos de número 29. Salmo de Davi. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Diz-nos assim o primeiro versículo, eu vou ler, toda a igreja o segundo, e assim sucessivamente. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo.
A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém? Glória a Deus. Algum pedido de oração? Oramos uns pelos outros. Querido Deus, eterno Pai, Senhor da glória, nós te damos graça, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade, o privilégio, ora concedido, as nossas vidas em podermos estar aqui neste santuário diante do teu altar, para adorar, exaltar e glorificar o teu nome, juntos podermos aprender da tua santa bendita palavra. Queira continuar falando aos nossos corações, ministrando a nossa alma, Senhor, para que possamos cada dia crescer e nos fortalecer na tua presença, e que o teu nome continue sendo glorificado na terra através da nossa vida. Nós suplicamos as tuas bênçãos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Porque Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração pelo novo ideal. E esta é a razão porque eu canto assim: vamos adorar a Deus. Quantos vieram aqui para adorar a Deus? Levante a sua mão e já comece a adorá-lo nesta noite. Ouviremos nesse momento o conjunto Cordeirinho de Jesus, que vai estar louvando e exaltando o nome do Senhor, e na sequência o conjunto Libertos por Cristo. De Deus, o Criador do universo. Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo Ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus,
ouviremos nesse momento Libertos por Cristo, para estar louvando ao Senhor. Temos alguns pedidos de oração aqui, irmão, vou estar lendo. Irmã Juvelina pede oração em favor de seu irmão Josué, que não está bem de saúde. Também a irmã Regina, tia do irmão Rodolfo, estão pedindo oração que não passa bem. Pedido de oração para a irmã Regina, tia do irmão Rodolfo, que não passa bem de saúde. Estaremos depois orando por esses pedidos. Ouviremos nesse momento o conjunto Libertos por Cristo, que vai estar louvando ao Senhor. E na sequência a mocidade também vai estar louvando ao Senhor. A luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Aleluia. Atenção, irmão, para este aviso, ou estes avisos. Quinta-feira, culto com o Departamento das Rosas de Saron, das 19 às 21 horas. Na quarta-feira, consagração das 7 às 9 horas. E à noite, ciclo de oração das 19 às 21 horas. Este é o trabalho das irmãs do ciclo de oração, as Rosas de Saron, que são abençoadas e continuam trabalhando para o Senhor. E os irmãos estão convidados para este grande culto na quinta-feira, viu, irmãos?
Não deixa as rosas de Saron sozinhas, não. Venham participar. Amém? Mocidade, louve ao Senhor. Já na luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que com sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Eu vou estar fazendo as apresentações e logo após as apresentações gostaria de ouvir o Nisael, que vai estar louvando ao Senhor. E no louvor do Nisael, os diáconos e cooperadores estarão recolhendo dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor aqui em Juara. Nos visita nesta noite Lorena, a mesma é neta da irmã Cida Rocha.
Se é neta da irmã Cida Rocha, logo ela é neta também do evangelista Milton José Pereira. Onde está a Lorena? Está ali. Que diremos a ela? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Acredito que o evangelista Emílio e a irmã Cida Rocha estão muito felizes, né, com a visita da sua neta aqui nessa casa de oração. E a igreja também está muito contente, viu, Lorena, com a sua presença aqui. Sinta-se à vontade em nosso meio. Também Denise, esposa do irmão Daniel, Ana Júlia, filha do casal, as que são lá do Alvorada. Que diremos? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia. Sintam-se à vontade também aqui em nosso meio e voltem sempre. Irmãos, o pastor Maicon Azevedo não se encontra, pois ele está tirando plantão lá na Casa de Recuperação, né, pastor? Acredito que os demais obreiros, dirigentes de congregação, estão aqui. O pastor Dário também. O pastor Dário também não está presente, pois está fazendo tratamento lá na cidade de Sinop. Mas todos os irmãos obreiros, dirigentes de congregação que estão aqui, bem como as congregações, respectivas congregações, todos são bem-vindos neste culto de ensino da palavra de Deus. Todos nós somos bem-vindos, né, irmãos? Neste trabalho. E por falar em trabalho, quantos estão com saudade do trabalho desse final de semana que passou? Diga amém. E quantos querem outro trabalho daquela natureza? Diga glória a Deus. Aleluia. A igreja gosta de festa, viu, pastor Clécio? Aleluia. Vamos ouvir o Nisael, que estará louvando ao Senhor, enquanto cooperadores e diáconos recolhem dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluias. Vamos louvar a Deus. Toda a honra, toda a glória. Aleluias. Meu orgulho me tirou do jardim, a humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor.
Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, o Jesus, o Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, o Jesus, o Jesus. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Quero convidar o evangelista João para estar fazendo uma oração por esses pedidos, pedido da irmã Juvelina pelo seu irmão Josué e também pedido para a irmã Regina, tia do irmão Rodolfo. E depois dessa oração, o pastor Clériston já vai estar na direção deste culto. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Oramos ao Senhor. Vamos em pé. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, neste momento, Jesus, está aqui, ó Deus, em minhas mãos, esses pedidos de orações, ó Deus. Senhor, se o pedido aqui está, é porque as pessoas sabem, Jesus, que o Senhor pode fazer um grande milagre nesta noite. Jesus amado, visita, ó Deus, neste momento, esta família, esta pessoa, ó Deus, que está acamada, aleluia. Senhor Deus, faça isso nessa noite para a glória do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Pai querido, vai libertando a alma, Senhor, vai tirando a fadiga, repreendendo, ó Senhor Deus, enfermidade, não importa onde está, Senhor. O importante nesta noite é que o Senhor entra, ó Deus, e faz um milagre para a glória do nome do Teu Filho amado. Jesus querido, também nós estaremos ouvindo a Tua palavra, Senhor, pregada pelo nosso pastor, Deus. Que o Senhor Jesus continua usando o Teu servo assim como o Senhor Deus tem usado neste lugar. Pai querido, fala conosco, ó Deus. Sabemos que nós viemos aqui para ouvir a Sua voz, em nome de Jesus. Amém. Oi. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Meus irmãos, abra a tua Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor Deus. Evangelho de Jesus Cristo,
Segundo nos escreveu o evangelista Marcos no capítulo 9, versículo 2 ao versículo 10. Quero pedir ao pastor João Géssio, vice-presidente, para ler estes versículos. Marcos capítulo 9, versículo 2 ao versículo 10. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo, branca como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhe que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Meus irmãos, podeis assentar. Muito obrigado, reverenciarmos a palavra de Deus. Antes de nós entrarmos aqui na palavra, para os que estavam terça-feira passado, se lembram que nós paramos aqui quando Pedro se alegrou ali no Monte da Transfiguração, e na sua alegria ele desejou muito permanecer naquele lugar, porque ali ele notou que estava a presença de Deus. E o assunto em pauta em que nós estamos, que vamos dar continuidade, é sobre os altos e baixos na vida do apóstolo Pedro. E com isso estamos aprendendo que na nossa vida espiritual, como crente, como cristão, também nós temos os nossos altos e baixos. E quando lemos esta palavra aqui, que o Senhor colocou no meu coração na terça-feira passada, e não foi possível concluir, tivemos a oportunidade, para os que não estavam aqui na terça-feira passada, só para nós darmos continuidade e você ficar a par do assunto. Aprendemos aqui que na vida do apóstolo Pedro, ele teve alguns encontros com o Senhor Jesus. E alguns encontros que ele teve com o Senhor Jesus, ele teve a oportunidade de crescer espiritualmente, mas também teve momento em que ele teve encontro com o Senhor Jesus, e mesmo estando com o Mestre, com Jesus, ele teve o teu declínio espiritual, porque muitas vezes vacilou a fé,
a vida espiritual diante do Mestre. E na nossa vida espiritual também não é diferente. Existe momento em que nós estamos aqui dentro desta casa de oração, como foi o caso que tivemos esse final de semana aqui, de muita glória, de muito poder, e de querermos, ou por que não dizermos, de nadar na presença do Espírito Santo de Deus. Mas pode ter acontecido que já na segunda-feira, por um motivo ou por outro, entristecemos, vacilamos na nossa fé, na nossa vida espiritual, e tivemos o nosso declínio espiritual diante da presença do Senhor. E isso faz nós entender que nenhum de nós, como cristão, como servos, podemos achar que nós estamos o autossuficiente espiritual diante da presença do Senhor Deus. Porque ao mesmo momento em que estamos exaltando, engrandecendo o nome do Senhor, como era o caso do apóstolo Pedro, no mesmo instante, às vezes até distâncias poucas de horas, ou até mesmo de distâncias de lugar, teve o declínio espiritual, ainda estando com o Senhor Jesus. E na nossa vida, é bom nós lembrarmos que nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus, que tudo que acontece na nossa vida espiritual é porque a misericórdia de Deus é muito grande nas nossas vidas. Existem dias que nós viemos na casa de Deus e estamos até orando para que ninguém nos vê, que ninguém nos dê a oportunidade, porque entendemos que estamos tão subcarregados de tanta luta, de tanto problema, e às vezes até notamos que a nossa própria vida espiritual, pelo aquilo que nós falamos, meditamos, olhamos, nos encontramos às vezes fracassado espiritual. E isso acontece na nossa vida. Já existem outros dias que nós entramos aqui dentro da igreja e nós queremos de uma maneira ou outra adorar a Deus já ao entrar pelaquela porta, e se tivermos a oportunidade já queremos expressar alguma coisa que Deus fez na nossa vida. Assim é a vida espiritual de um cristão. E na vida do apóstolo Pedro nós paramos aqui no momento em que ele estava crescendo espiritualmente novamente, porque foi o momento em que foi escolhido pelo Mestre. Entre muitos discípulos que tinha, o Senhor o escolhe, juntamente com os dois, para ir até o Monte da Transfiguração. E lá no Monte da Transfiguração, quando Pedro observa e vê ali aquela glória, e ver o que estava acontecendo no Monte da Transfiguração, ele até lembra de fazer ali uma cabana para Jesus, para Moisés e para Elias. A glória de Deus estava tão grande na vida de Pedro, que ele estava pronto ali para ficar e poder estar preparando o lugar para poder receber os três, e dele mesmo ele nem se lembrou, e nem tão pouco dos seus companheiros. Assim é a nossa vida espiritual. Tem dia que nós não queremos que o culto acabe, queremos que estenda mais, porque se for preciso nós passamos a noite na presença de Deus. Mas existem outros dias também em que nós estamos olhando para o relógio já querendo que complete o horário, porque não estamos vendo a hora de voltar para casa, para poder deitar, descansar. E Pedro não era diferente, amados.
Nós também não somos diferente do apóstolo Pedro. Nossa vida é cheia de altos e baixos. Porque Pedro, aqui no capítulo 9, a partir do versículo 2, observamos que ele estava num momento de alegria com o Mestre. Mas se nós lermos a palavra de Deus, no livro de São João, no capítulo de número 13, o versículo de número 4, ao versículo de número 9, nós vamos encontrar aqui que o apóstolo Pedro, no mesmo momento em que observamos aqui que ele estava alegre no Monte da Transfiguração, aqui nós vamos encontrar um homem indeciso, o que poderia ser feito naquele momento. E diz a palavra de São João, capítulo de número 13, o versículo de número 4, eu vou ler porque eu quero concluir hoje esse estudo para que não precise dar continuidade e assim nós ganhamos tempo. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com uma toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Olha aqui o que o apóstolo Pedro fala. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabe tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar, não tem parte comigo. Versículo de número 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também a minha cabeça. O apóstolo Pedro, aprendemos aqui, amados, estamos em um culto da palavra, de ensino para aprender a palavra de Deus. Observe bem que o apóstolo Pedro, ele era muito inseguro. O mesmo momento que ele queria ter uma segurança, para querer tomar uma decisão, ele era uma pessoa inseguro, porque a vida dele era cheia de altos e baixos. E quando nós observamos aqui que Jesus tomou a iniciativa de pegar uma bacia e lavar os pés do discípulo e começar a enxugar com uma toalha, porque isto era sinal de humilhação. E ao mesmo tempo, quando os judeus convidavam alguém para vir à tua casa, que ele fazia isso, era como dar as boas-vindas para poder receber aquelas pessoas. E Jesus, quando faz isso, mostrando para os discípulos e ao mesmo tempo ensinando eles, que o maior foi chamado, foi para poder servir, a Bíblia diz que Jesus toma essa iniciativa. E quando Jesus toma essa iniciativa, que ele está lavando os pés dos discípulos, ninguém falou nada dos discípulos, aceitaram tudo que Jesus estava fazendo. Mas quando chega perto de Pedro, que Jesus vai para poder lavar os pés de Pedro, a Bíblia diz que naquele momento, foi o momento em que Pedro lhe disse: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Senhor vai lavar agora os meus pés? Em outra palavra, dizendo: eu não sou digno que o Senhor venha lavar os meus pés. O Senhor é o maior. Ele não estava entendendo aqui o que Jesus estava mostrando para eles, o sinal de humildade, e mostrando que ele, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio para poder também servir e dar exemplo para os seus discípulos. E a insegurança do apóstolo Pedro foi tão grande, que a Bíblia diz que naquele momento que Jesus se aproximou dele, que ele não entendeu, falou: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Em outra palavra: não, você não vai lavar meus pés não, Senhor. O Senhor não vai de maneira nenhuma lavar os meus pés. Olha o que a Bíblia diz. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabe tu agora, mas tu o saberás depois. Jesus deixou claro que no momento ele não sabia.
o que estava fazendo, mas depois ele ia entender. Mas o apóstolo Pedro era tão inseguro que no versículo 8 ele disse: nunca me lavará os pés. Pedro sempre questionou com Jesus. Pedro sempre quis ter um questionamento com o mestre. Ele sempre queria questionar o que Jesus estava fazendo desde a terça-feira passada, que nós vimos aqui que em todos os versículos Pedro estava à mesma hora crescendo, sendo inseguro diante de Deus e questionando com o Senhor Jesus em algumas atitudes que Jesus fazia. E vocês já notaram que nós, como cristãos, vamos aplicar para nós hoje, nós também somos inseguros em muitas decisões que o Senhor quer fazer na nossa vida, para poder nos ensinar a maneira de ser? Vocês já viram aquele momento em que Jesus está nos ensinando, nos provando e nos ensinando a ser mais humilde na presença dEle, e nós não estamos entendendo e querendo ser exaltados diante da presença do Senhor, e nos esquecemos que aquele que é soberbo o Senhor abate, mas aquele que é humilde o Senhor levanta ele, porque isto é uma promessa de Deus para os humildes. Assim estava o apóstolo Pedro, questionando contra o Senhor, não entendendo. Aqui ele começa a descer novamente na tua vida espiritual diante do mestre, questionar com o querer do Senhor. Jesus diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e nós queremos ensinar a maneira de Jesus fazer na nossa vida. Vocês já viram aqueles crentes que vai orar e falam: Jesus, eu quero que o Senhor faz assim, eu quero que o Senhor faz desta maneira, eu quero que o Senhor faz isso, e a gente quer que Jesus faz tudo. Aí quando Jesus toma uma decisão que não está na nossa vontade, que o Senhor faz conforme a vontade dEle, aí nós queremos questionar, porque não estamos entendendo o querer de Deus, e muitas vezes nós pedimos e o Senhor até nos atende, para poder fazer aquilo que nós estamos pedindo lá na frente. Nós quebramos a cara e queremos questionar com o Senhor, mas porque fizemos algo que não estava na vontade do Senhor, e o Senhor atendeu aquilo que nós estávamos pedindo. E Pedro queria que fosse da maneira dele, mas quando Jesus olha e diz: ah, Pedro, eu vou aqui lavar os teus pés, vocês não entendem? Aí ele disse: nunca lavará os meus pés. O Senhor nunca vai lavar os meus pés, Senhor. Aí o Senhor responde para ele e disse: se eu não lavar, tu não tem parte comigo. Quando fala isso, aí o apóstolo Pedro olhou e falou: ah, Senhor, então não lava só os meus pés não, começa a jogar água sobre a minha cabeça e lava todo o meu corpo. Aí ele começa a reconhecer a grandeza do Senhor, o querer do Senhor, e começa a entender, amados, que o Senhor Jesus estava fazendo algo, porque quem não passasse pelo aquele processo da lavagem espiritual, trazendo para o dia de hoje, para o perdão do pecado, não tem direito no reino de Deus. Para ter direito no reino de Deus, tem que lavar, tem que ser purificado, tem que ser santo, tem que buscar a lavagem da regeneração pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando Pedro olhou e falou: ah, Senhor, então o Senhor não vai lavar só os meus pés não, lava também a minha cabeça. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele questionava muito com Jesus, mas ele também tinha muita liberdade com Jesus. Você já viram aquela pessoa que fala demais? Aí ele acaba perguntando até o que não era para perguntar na frente de todo mundo, ele faz uma pergunta para você. Você já viu? Mas daqui a pouco, para o mesmo que ele fez, que ele já tem facilidade de encostar e daqui a pouco já ganhar aquela pessoa de volta. Porque ele é comunicativo. Às vezes os discípulos que estavam ali até não estavam entendendo. E é tanto que o Senhor Jesus deixou bem claro: agora vocês não entendem, depois você vai me entender. Por que eu tenho que lavar? Ele questionou. O que eu aprendo aqui, companheiros? Ele questionou com Jesus, e Jesus já deu a resposta que ia ser para depois, já na hora. Falou: quem não for lavado não tem parte no reino comigo. Falou: então, Senhor, não lava só os meus pés não, lava tudo. Já acabou o mistério ali, porque já foi o entendimento para todos que estavam ali. Sabe o que mais eu posso aprender aqui? Que mesmo quando nós, irmãos,
fracassamos na nossa vida espiritual, porque às vezes queremos do nosso jeito, mas a misericórdia de Deus ainda permanece grande na nossa vida, porque ainda nos dá uma oportunidade de nos pés do Mestre entender o querer e a vontade do Senhor Deus sobre a nossa vida. Aleluia! Aqui, observe que ele já começou nessa indecisão, daqui a pouco já começa a falar com o Mestre, entender o querer do Senhor. Aí nos diz a Escritura Sagrada, quem pode ler para nós? Deixa eu ver aqui. Lê para nós, lá em João capítulo 13, versículo 21 ao 26. Esse eu vou deixar os irmãos ler. Oi. Capítulo 13, versículo 21 ao 26. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse para aquele de quem ele falava. Inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Amém. Observe bem, amados, que tendo Jesus mostrado para os seus discípulos o que haveria de acontecer, a Bíblia diz que turbou-se em espírito. E Jesus começa a afirmar para os seus discípulos, dizendo para os seus discípulos: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Aqui eu vejo o mesmo Pedro que tinha aquela facilidade, mas como ser humano, quando olhou para os discípulos, vendo que um olhava para o outro sem saber que Jesus estava olhando, e de repente quando viu que os discípulos não estavam entendendo nada, olhava um para o outro sem entender o que Jesus estava falando. Aí no versículo de número 23, a Bíblia diz que ora, um dos seus discípulos a quem Jesus amava, que todos nós sabemos que João, o discípulo amado, estava reclinado no peito do Senhor Jesus. E quando Pedro viu que ele estava junto com Jesus, Pedro não falou nada, mas ele dá um sinal por discípulo. Quem disse: você não está declinado aí? Já que você declinou aí, declinou no peito de Jesus, a tua cabeça, pergunta para o mestre aí, manda ele deixar para nós aí um sinal. E aí diz a Bíblia do versículo 24, então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele que ele havia de falar. Pedro se preocupa porque estavam os seus discípulos ali, 12, pastor João Gess, seus discípulos todos ali. Jesus diz: um de vós há de me trair. Todos que estavam ali já começaram a olhar um para o outro sem entender. Pedro, que ao mesmo tempo estava lá em cima, daqui a pouco estava lá embaixo, se preocupou. Eu entendo aqui que Pedro falou: será que sou eu? Será que é eu que vou pecar? Será que é eu que vou trair o meu mestre? Aí ele dá um sinal para João. Olha aqui, ele estava tímido naquele momento, mas ele dá um sinalzinho para João. Falou: João, pergunta aí para o mestre, você que está próximo dele. Pergunta para ele aí. Pergunta quem é que ele está falando. Qual é de nós aqui?
Sabe o que eu vejo? Isso aqui é que nem Deus usar alguém em profecia e dizer assim: alguém na tribuna está em pecado. Aí alguém começa a julgar: será que é fulano? Será que é ciclano? Será que é aquele? Não é assim que acontece? É normal, nós somos ser humano. Um dia eu estava na igreja e um pastor ministrando falou assim: tem um obreiro aqui em pecado e Deus já me revelou, se você não vir aqui eu vou pegar você pelo braço. Aí não veio ninguém. Aí ele encerrou a mensagem e me entregou o microfone. Eu falei: pastor, eu gostaria que o senhor pegasse o obreiro e falasse, porque eu não quero julgar nenhum dos meus companheiros que estão na minha retaguarda cooperando comigo. Porque na hora eu vou e busco, pastor, mas depois assim, aí já passou e aí já foi e tal. Então aí já não era Deus, né? Então a gente entendeu. Mas veja bem, os discípulos também estavam pensando: quem será entre nós? Às vezes eles até pensando: será que sou eu que vou negar o meu mestre, vou trair o meu mestre? E Pedro tinha todo direito de pensar até que era ele. Porque Judas também estava mais em contato ali também, como tesoureiro. Mas de repente, quando ele dá sinal que João pergunta para Jesus, Jesus dá uma alerta para ele. Porque olha bem que a Bíblia diz: inclinando-se ele sobre o peito, isso João, de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Então, amados, Pedro era cheio de altos e baixos. Mesmo a hora que ele estava na vida espiritual lá em cima, ele já estava na timidez de nem encostar mais no mestre, com medo de estar em pecado diante do mestre. Aí você me pergunta: isso é bom ou ruim, pastor? É bom. Então me explica por que é bom, pastor. É porque é um perigo quando você acha que você é o máximo, que com você você não nega, que com você você não vai trair, que com você você não vai fazer isso. Sabe o que Deus quer de nós? É que nós nos coloque como pó, como cinza diante da presença dEle. E entenda que Ele que é grande, Ele que é o Todo-Poderoso, e que Ele é o único que pode nos dar graça para nós suportarmos esse dia mal, para não trairmos um ao outro, para não pecarmos contra o corpo, não pecarmos contra o Senhor. É o único que pode nos dar a misericórdia dEle para obedecer os bons costumes da igreja, a doutrina da palavra de Deus, e poder estar firme diante da presença dEle, e estarmos no alto espiritual diante da presença dEle, porque é o único que pode fazer isto. É a graça do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. Nós vamos aprender aqui até o final aqui, que é um perigo quem se acha santarrão demais diante da presença do Senhor. Viu? É perigo. É por isso que quando acontece alguma coisa que você trata na igreja, os crentes falam assim: eu esperava de todo mundo, menos de fulano. Porque ele era tão santo dentro da igreja. Para nós santificar a nossa vida, nós não precisamos bater no peito e dizermos que ser santo. Quem tem que saber a nossa intimidade com Deus é Ele, o Senhor Jesus, que olha para nós e sabe a nossa santidade diante dEle. Não vamos julgar as pessoas pela aparência das pessoas. Porque hoje pode estar pulando e saltando, amanhã nós pode estar tratando o caso daquela pessoa. E pode ter pessoa que está no fracasso espiritual, mas ainda tem oportunidade, como Pedro, de estar diante da presença do Senhor e pedir a misericórdia do Todo-Poderoso. Aleluia! Assim é a nossa vida diante da presença do Senhor Deus. Vamos mais, porque eu preciso concluir isso aqui. João, no capítulo 13, versículo 36 ao 38. Lê para nós, pastor João Gesto, está com o microfone. Isso,
São João capítulo 13, do 36 ao 38. Olha a confiança do apóstolo Pedro aqui. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Você vira a confiança do apóstolo Pedro aqui? Tudo Jesus estava com os discípulos, estava chegando o momento dele já partir, explicando constantemente para os seus discípulos o que haveria de acontecer, e de repente Pedro faz a pergunta para ele: Senhor, para onde tu vais? Aí Jesus responde para ele: para onde eu vou não podes ir agora, segue-me, mas depois me seguirás. Aí olha o que disse Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti, Senhor, eu dou a minha vida, estou pronto para morrer pelo Senhor. Vocês já viram que quando nós estamos no auge da espiritualidade, nós estamos prontos para morrer por Jesus? Você está naquele momento, a senhora fala: Senhor Jesus, busca a tua igreja hoje, eu estou pronto, Senhor. Senhor, se o Senhor quiser me levar, estou pronto para subir no arrebatamento da igreja. Estou pronto para morrer por ti, pregando a tua palavra. Aí no primeiro obstáculo que Jesus permite, permissão do Senhor de acontecer na nossa vida, nós já queremos negar ao Senhor Jesus. Pedro estava cheio de alta confiança, querendo ele aqui mostrar para Jesus que estava pronto para morrer por Jesus. O que tem de crente, irmãos, querendo mostrar a santidade, que está pronto para morrer por Jesus, está nada, bateu o pé, corre. Estou pronto para morrer por Jesus, está nada, não dá conta nem de fazer conforme a doutrina, conforme os bons costumes da igreja, vai estar pronto para morrer por Jesus? É hipocrisia. Temos que procurar colocar nossa vida em santificação na presença de Deus, e não queremos ser como Pedro estava naquele dia, olhar para o mestre, tudo para se cumprir. Profeta Isaías tinha profetizado, falou: não, Senhor, eu estou pronto para morrer por ti, o Senhor fica vivo aí, permanece aí que eu morro no teu lugar e vou no teu lugar. Vai arrochar um pouquinho, mas eu quero dizer para os irmãos: é perigo quem acha que é santarrão demais e quer discriminar a fraqueza dos outros. É porque não conhece Bíblia. A Bíblia diz: suportai-vos a fraqueza um do outro. Se nós estamos bem espiritual, por que não estender as mãos para aquele que está fracassado na vida espiritual? Mas o que tem de crente como o apóstolo Pedro estava naquele dia: eu morro por Jesus, mas eu continuo falando é a verdade. A verdade não é do jeito que nós queremos, a verdade é conforme a palavra de Deus. Tem amor pelo próximo, era o que Jesus estava ensinando para Pedro. No antitexto aqui ele estava ensinando sobre o amor, que devemos ter um pelo outro, porque ele haveria de subir para o céu, haveria de morrer. Então o que o de Jesus deixa para nós é isso: pregue a palavra, anuncie o evangelho para as pessoas, mas use de misericórdia com os fracos, porque um dia você pode precisar de quem é fraco para estender as mãos para a tua vida, porque é forte diante da presença do Senhor. Aleluia, oh glória, aleluia. Eu cheguei numa igreja um dia, isso há muitos anos, viu, companheiro? Cheguei numa igreja um dia para visitar um pastor que tinha dado posse para ele, e ele teve a capacidade de dizer para mim, falou: pastor, estou arrochando aqui a igreja, dou uma pancada só aqui numa terça-feira,
Já tratamos o caso de 8 e estou orando, Deus vai arrancar tudo quanto é defunto velho. Eu falei, meu irmão, pregue coisas para a igreja, para Deus ressuscitar, não os defuntos de lá para cá, mas ressuscitar as vidas espiritual. Falei, você assumiu com quanto? Com 70, está com quanto? Ah, tenho 20 e pouco. Falei, daqui a pouco fica só você, porque nem a tua esposa vai te suportar mais, porque estava santarrão demais, e esqueceu que o Senhor nunca se esqueceu de aplicar o amor para a igreja, e a santificação, mas com o amor diante da presença do Senhor Deus. Santarrão não há do céu. O que era do céu é ter a vida santificada diante da presença do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Você já pensou se naquele dia que Jesus encostou com aquela mulher na beira daquele poço, pastor, está lá na beira daquele poço, e de repente começa a conversar com uma mulher que já tinha tido alguns maridos, que ainda não era dela, e aí fosse um santarrão, olhasse para Jesus, e olhasse assim e falou, ó, o mestre, está pregando para nós, mas onde está o mestre lá, com aquela mulher? Além de não poder estar um judeu junto com esta samaritana, ainda fica sentado, trocando papo. O santarrão é assim, meu irmão. Você está evangelizando para alguém, tentando ganhar alguém, e ele está tirando aquela pessoa do caminho que o Senhor Deus tem colocado ele para pregar a palavra, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor não está precisando de santarrão, Deus está precisando de homens e mulheres com o nome escrito no livro da vida, e que ainda tem a vida santificada diante da presença dele. Pedro, quando achou que era autossuficiente, o Senhor mostrou para ele, falou assim, ó, você agora está falando que está pronto para morrer comigo? Espere um pouco, você vai me negar para depois o galo cantar, para você entender que tudo que você está falando é da boca para fora, e não é o que tem dentro do vosso coração. Quantos estão entendendo esta palavra? Aleluia! Vamos correr mais aqui, porque eu quero concluir nesses 15 minutos. O homem que estava ali, pronto para morrer por Cristo, agora Jesus diz esta palavra para ele. Você já analisou, você está orando com Jesus, fala, não, porque eu, Senhor, faço isso, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu prego, eu sou o mais santo, e ficar batendo no peito. Aí de repente entra alguém e nem ora alto, só geme na presença de Deus. Aí Jesus fala, não, eu vou atender aquele, porque aquele foi humilde diante da minha presença. Nós não precisamos falar para ninguém o que nós estamos fazendo diante de Deus. Tem um que nos justifica, chamado Jesus Cristo, sobre a nossa vida. É a mesma coisa de eu ser o pastor desta igreja e dizer para os irmãos da seguinte forma, companheiros: irmãos, me imite, porque vocês me imitando, vocês vão ter salvação. Imita a irmã Gilca, porque aí vocês vão ter salvação. Não, querida igreja, seja imitador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não pega a palavra no pé da letra, porque o apóstolo Paulo disse não, porque tu está longe de ser apóstolo Paulo. Você precisa cada vez mais se humilhar na presença de Deus e dizer: procure obedecer a palavra do Senhor Deus, porque o único que pode nos salvar é quem morreu na cruz do Calvário pela nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vocês já ouviram pessoas pregarem e dizer assim: pode me imitar que vocês vão em bom caminho, trilhe o caminho que eu ando, que vocês estão indo bem. Não, trilhe na palavra de Deus, não vá nem para a direita nem para a esquerda, procura guardar ela no vosso coração, como o Senhor Deus falou para Josué naquele dia. Procure guardar ela no teu coração, para não pecar contra o Senhor Deus. Aí você vai estar indo no caminho certo, que vai te levar para o céu, que é a palavra do Senhor nosso Deus. Nada justifica crente sair daqui e ir para outro ministério. Nada. Eu não concordo. Porque a pessoa tem que entender que é crente na pessoa bendita do Senhor Jesus. Mas vamos ser sinceros.
o que tem de matadores de profetas, matadores de crente, matadores de novos convertidos, matadores de pessoas que aceitam a Jesus, não é pouco, irmãos. Com 2 palavras manda a pessoa para o inferno, sendo que quem tem autoridade para mandar para o inferno não é ele que tem direito de fazer nada. Quem manda para o inferno e nos condena somos nós mesmos, com nossos atos de pecado diante da presença do Senhor. E o único que pode nos justificar é o Senhor Jesus Cristo. Então é hora da igreja entender que a nossa função na terra é continuar pregando a palavra como ela é, anunciando como ela é, mas está como o apóstolo Pedro ali, não, dizendo que não vai negar nunca, estou pronto para morrer contigo, Senhor, e ao mesmo tempo está ali o Senhor falando, não, tudo está saindo da boca para fora, prepare-nos para que nós possamos ganhar mais almas para o reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Num dos primeiros estudos que eu trouxe aqui numa terça-feira, eu falei sobre isso, que a Assembleia de Deus é quem mais ganha crente, mas é a que mais perde crente. O cabo aceita Jesus hoje, pastor Davi, já quer que amanhã esteja que nem nós, engravatado, já quer que já fique, não sabe por quê. O irmão fulano lá veio para a igreja, aceitou Jesus, daqui a pouco, segura aí porque as coisas vão arrochar um pouquinho aqui, mas eu preciso falar isso. Aí de repente vem para a igreja, aí não é casado civil por um motivo ou por outro, você nem sabe o motivo, aí daqui a pouco quer condenar a pessoa, não é digno de salvação. Tu não morreu na cruz do Calvário para condenar ninguém, quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus, e ainda morreu de braço aberto dizendo, eu recebo todos, deixa que a santificação Jesus vai fazer naquela vida, e se coloque no lugar dessas pessoas. Um dia alguém me procurou e falou assim, pastor, isso não foi aqui não. Pastor, só sabia que fulano não pode participar daquele grupo porque não é casado civil? Eu falei, você já foi perguntar por que ele não foi? Não, eu nunca fui, então vai lá perguntar. Aí foi perguntar, o irmão falou assim, olha, eu não tenho condições de pagar financeiramente, é a única coisa que está me atrapalhando. Aí ele falou, pastor, eu descobri. Eu falei, você deu dinheiro para pagar para ele? Ele falou, não, pastor, ele tinha condições. Eu falei, então por que você não resolve o problema dele, em vez de ficar acusando as pessoas quando tem oportunidade dentro da igreja? É um perigo aquele que é santarrão demais, irmãos. Não queira se justificar diante da presença de ninguém, porque o único que nos justifica é o Criador dos céus e da terra, e o nosso Jesus Cristo, porque morreu por nós, e ainda quando foi para o Pai, ainda usou de tanta misericórdia, que enviou o Espírito Santo, falou, esse vai ficar convosco até a consumação do século. E a Bíblia diz que esse Espírito Santo ainda geme com gemido inexprimível. Às vezes a pessoa está lá, amigado, porque não tem condições, porque a justiça não resolveu o problema, e o santarrão está lá querendo agravar aquela pessoa. Pode acontecer o arrebatamento da igreja, o santarrão ficar, e Deus usar de misericórdia sobre aquele que não teve condições de resolver o teu problema. Aí tem deles que falam assim, não, mas o pastor está contra a Bíblia, porque a Bíblia diz isso e diz aquilo. A Bíblia também nos diz que aquele que crer e for batizado será o quê? No pé da letra não é batizado, não é salvo, certo? Se pegar pelo pé da letra. É assim ou não é? E lá, quando Jesus estava lá na cruz, que alguém começou a falar, e de repente falou, olha, não fala nada, eu e você merece, mas esse aqui não merece nada. Aí olha para Jesus e falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a palavra de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O homem desceu lá da cruz e foi batizado, sim ou não? Eu quero ouvir a igreja, sim ou não? Por que que não foi? Porque não teve a oportunidade. Então não cabe nós julgarmos ao pé da letra. Cabe nos ajudarmos em oração e pedir a misericórdia de Deus. Pedro achou que era tudo, pronto para morrer. Jesus olhou para ele e falou, tu vai me negar. 3 vezes tu me negarás. E você vai ver, o galo vai cantar.
Para você lembrar quando o galo cantar, você vai falar: o mestre falou. Me mostra na Bíblia o apóstolo Pedro chorando. Se não foi quando ele negou o Senhor pela terceira vez, o galo canta. Aí de repente quando o galo canta, aí ele lembra de tudo que Jesus falou. Aí a Bíblia diz que ele chorou amargamente nos pés do mestre. Aí quando ele chora nos pés do mestre, vem o arrependimento. Jesus ia passando, irmãos. Pode observar na leitura, não vamos ler porque o relógio já me manda parar. Mas observe bem que lá, quando ele nega ao Senhor Jesus, avisado que ele haveria de negar, a Bíblia diz que naquele momento, pode observar, quando ele chorou, Jesus vai indo lá, carregando aquela cruz, e de repente quando vai carregando aquela cruz na Rua Dolorosa, a Rua Dolorosa é de pedra, é estreita, não dá mais do que uns 4 metros mais ou menos, nem carro não passa lá, liso, e de repente ele começou a seguir Jesus, a Bíblia diz, de longe. Aí nega a primeira vez, nega a segunda vez, nega a terceira vez. Aí o galo canta, Jesus dá uma olhadinha para ele, aí ele começa a chorar amargamente. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, arrependeu-se de tudo, fez lembrança de tudo. A partir daquele dia mudou a vida do apóstolo Pedro. Eu não vou mandar os irmãos ler aqui, mas lembra que quando isso fez que ele negou o Senhor e ficou triste, que está lá em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 66, a vida dele espiritual foi lá embaixo, negou o mestre, chorou amargamente, arrependido. Aí de repente ele começa a confessar Jesus, aí ele começa a falar de Jesus, e confessa que Jesus era o único salvador do mundo. Aí ele começa a crescer espiritualmente. Aí lá no final, irmãos, nós vamos observar que ali ele começa a crescer novamente. Já tinha coragem tremenda, porque até no dia que estava no dia do Pentecoste, que ele recebe aquele poder, aquela descarga com a presença do Espírito Santo, que alguém olhou e falou assim: está embriagado. Ele levanta: está embriagado nada, isso aqui é poder de Deus. Começa a pregar para um tanto de gente daquele, porque ele estava crescendo espiritualmente. Depois que ele se declinou, chorou amargamente na presença do Senhor. Que a bênção de Deus, chore na presença de Deus, arrependa-se dos feitos, e o Senhor usa da misericórdia sobre a nossa vida e passa a nos abençoar. Amém? Eu fecho a Bíblia para mim não continuar e encerrar aqui. Guarde esta palavra no vosso coração. Mude a tua concepção. Nunca mais julgue ninguém. Ajude as pessoas. Estenda as mãos para as pessoas. Eu já vi pessoas ir para o mundo por causa de muitas vezes ter sido humilhado. Tinha 2 filhos de pastores que um dia aprontaram alguma coisa, e a igreja começou a cobrar tanto do pastor, por causa que era filho do pastor, e o pastor naquele momento nervoso, mandou trazer os 2 filhos na frente da igreja. Vocês lembram daquele tempo que tinha que vir aqui na frente para confessar pecado? Uma humilhação tremenda. Pastor, tem que continuar isso. No meu ministério vocês não vão ver isso nunca. Passei por esses momentos? Passei. Mas tem outras maneiras de nós tratarmos os casos. E o pastor trouxe os filhos. E quando trouxe, humilhou os filhos. Falou: não é isso que eu ensinei para eles. E por causa de vocês estou me envergonhando. Os filhos choraram. A igreja, parte da igreja ficou feliz porque o pastor fez aquilo. Mas os filhos foram para casa. Nunca mais entraram dentro da igreja. Nunca mais voltaram para os pés do Senhor. Revoltaram contra a igreja. E alguém, eu acredito que deu conta daquelas vidas que jogaram para fora da igreja. Porque queria que filho de pastor fosse pastorzinho. Eu tenho 3 filhos. E eu nunca tratei eles como filho de pastor. Eu tratei eles e trato eles como os meus filhos, aqui, filho do pastor Cléristo, mas trato eles como membros.
e fazendo parte do rol de membro da igreja. Fui pastor dos meus filhos. Porque eu aprendi, amados, que nós precisamos estender as mãos e não querer colocar o grau de ninguém para envergonhar ninguém. E se vocês um dia viram isso acontecer, ore a Deus para que as pessoas entristecidas voltem para a casa do Senhor, para não perder a salvação, para no dia do arrebatamento eles possam subir juntamente conosco. Amém? Eu encerro por aqui. Quem está responsável pela live aqui? Quero agradecer aos irmãos que estão acompanhando, os amigos. Que Deus abençoe grandemente. Nós vamos encerrar neste momento. Temos alguns avisos aqui para a igreja. E eu quero encerrar me despedindo já dos nossos irmãos e amigos.